Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:02, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. E hoje vamos falar de ginástica rítmica, porque a nossa convidada é a Karen Gali da Silva Nardoni, que é técnica de ginástica rítmica da Associação Atlética Botucatuense, compete por Botucatu também. Karen, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo aqui na Prever FM. Muito obrigada a vocês, obrigada pelo convite e por esse espaço para falar sobre a nossa ginástica. Tem muito assunto legal, né, pra gente debater aqui. A Karen voltou recentemente da Bulgária, né, Karen? Isso mesmo. Fez mais uma passagem pela seleção, conquistou título por Botucatu recentemente nos jogos regionais, né? Isso. Eu acho que da minha carreira, desses 22 anos que eu trabalho com a ginástica, esse é um ano muito vitorioso na minha carreira, né? Que legal, que legal. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho da vida da Karen, um pouquinho sobre o esporte. Pra você, de repente, tem pai, tem mãe que tá ouvindo a gente agora. Falei, será que minha filha se encaixa? Será que meu filho se encaixa ali? E você pode tirar sua dúvida aqui no 3440-1009, aqui da Prever FM. A nossa convidada é a Karen Gali da Silva Nardoni, técnica de ginástica rítmica da Associação Atlética Botucatuense. Ô Karen, para quem pergunta o que é a ginástica rítmica, a gente falava agora há pouco, fora do ar aqui, da cultura do europeu, principalmente do leste europeu, com a ginástica, né? Cultura que nós não temos no Brasil, né, Karen? Exatamente. A ginástica rítmica, ela é um esporte, né? Ela não é uma dança, é um esporte olímpico. Nós temos os mais tradicionais, né? Isso. Nós temos os 5 aparelhos, que é a fita, a bola, a corda, a massa e o arco. Arco, tá, pessoal? Não é bambolê. Eu ensino isso para as meninas e para os pais, todos os dias. E a ginástica rítmica, ela culturalmente falando, aqui no Brasil, ela é pouco praticada ainda, né? Já aumentou bastante a prática dessa modalidade aqui no Brasil, mas ela culturalmente ainda, ela, né, está em estágio, eu falo que em estágio avançando, né? Está avançando esse processo. Nós temos uma técnica da seleção que está lá há 18 anos, se não me falha assim a memória, fazem 3 anos que ela conseguiu grandes títulos com o Brasil. Então, agora que a nossa modalidade, ela entrou no cenário das grandes, né? Tanto com a equipe, tanto quanto técnicos, tanto quanto árbitros. Hoje nós temos muitos árbitros internacionais, que antes era algo impossível. Hoje nós temos uma diretora FIG, que faz parte da Federação Internacional de Ginástica. Então nós estamos chegando com a modalidade num topo muito alto. As últimas edições dos Jogos Olímpicos ajudaram um pouco daí, né? Exatamente. A última Olimpíadas era para o Brasil ter ficado entre as 3, mas infelizmente na segunda passagem do Brasil, uma ginasta se lesionou 10 minutos antes de entrar. É assim, são 2 passagens. Na primeira passagem, o Brasil estava em segundo lugar. E aí, o Brasil teria que passar de novo para classificar. São 2 aparelhos, né? E aí, na segunda passagem, infelizmente, 10 minutos antes de entrar, a ginasta Vitória Borges, ela se lesionou. Mesmo ela lesionada, o Brasil entrou em quadra, elas passaram a série e elas ficaram na 9ª posição e classificava só as 7 primeiras. E aí, ela estava com essa lesão, né? Na modalidade não existe reserva, que é algo absurdo, né? Para uma Olimpíadas. Não existe reserva. E aí deu tudo errado pro Brasil nas Olimpíadas. Mas o Brasil se reergueu e o ano passado a gente foi vice-campeão mundial, né? Hoje o grande nome é na verdade, os grandes nomes hoje da modalidade é Bulgária, Bielorrússia, Rússia, Brasil, Israel tem um trabalho bem forte, China e Japão. Mas eu digo no Brasil, o grande nome
Da ginástica rítmica. Da ginástica. Nós temos no Brasil, é assim, ó. A ginástica rítmica no Brasil funciona assim. Nós temos o conjunto, que ele fica em Aracaju, com a técnica, que é a Camila Ferezin. Então nós temos o conjunto lá. E nós temos 3 ginastas que fazem individual, que é a Babi, a Jojo, que é a Giovana, e a Maria Alexandre. Uma tá em Paraná, outra no Espírito Santo e a outra também no Paraná, em Toledo. Então, elas se separam, as ginastas de individual treinam nos seus clubes. Só o conjunto que treina na sede, que é em Aracaju. Aí o leigo deve perguntar, mas por que ela não falou da Rebeca Andrade? Porque há uma diferença da ginástica artística para a ginástica rítmica, né? Isso, a Rebeca Andrade, ela faz parte da ginástica artística, que não tem nada a ver com a nossa modalidade. Pro brasileiro, a hora que a gente fala ginástica, né? Sim. É tudo a mesma coisa, né? Exato. Todo mundo me pergunta, você é daquela da Rebeca? Não, eu não sou da Rebeca. Eu sou da fita, do arco, da bola, da massas e da corda. Agora, no caso da ginástica artística, né? Então a Rebeca, ela acho que é um grande nome no Brasil, nesse momento, mundo, né? Ela é o grande nome no Brasil e no mundo. Eu reputo a Rebeca como uma das 3 principais atletas olímpicas da história do Brasil. Exato. O que o sucesso de uma pode influenciar na outra? O que o sucesso da artística pode influenciar na rítmica? Na verdade, o que acontece para uma modalidade dar certo? Uma organização. É a primeira coisa. É o que eu sempre falo aqui para nossa prefeitura, para o nosso clube. Para algo dar certo, precisa ter uma organização. Então, o que aconteceu? A ginástica artística, ela deu muito certo e houve uma organização muito grande por trás delas quando apareceram os talentos. Porque o Brasil é assim, né? Ele só se organiza quando aparece o fulano de tal lá para fazer história. No caso da ginástica rítmica, não é um esporte de sorte. Não existe um fulano de tal que vai aparecer. É um negócio, é um trabalho de muito treinamento, muita organização, muita obsessão e muitas horas de trabalho. Então, o que aconteceu com a ginástica artística? Apareceram os talentos lá atrás, Daiane dos Santos, a Daniela Hipólito, e aí essas meninas apareceram, e aí houve uma organização para a modalidade. Se a Rebeca está aí, hoje, brilhando, é porque houve um trabalho feito com ela, com a Jade, com a Flávia. E a ginástica rítmica, ela se organizou. Na verdade, o que organizou foi a Confederação Brasileira de Ginástica. Essa confederação, ela se organizou para quê? Para que não só a ginástica artística desse resultado, mas as outras ginásticas também. Ginástica rítmica, nós temos a ginástica aeróbica, nós temos de trampolim, enfim, tem várias ginásticas envolvidas dentro da confederação. É uma confederação para todas, então. Exatamente. A Confederação Brasileira, ela fica em Aracaju e é uma para todas. Então, ela organiza a verba, destina para todas as modalidades. E aí, a ginástica rítmica pegou isso, né? A confederação, vamos ter alguém para fazer o trabalho. Porque assim, Júnior, tudo depende de quem vai fazer o trabalho, quem está à frente disso. Quem quer fazer esse trabalho? Nós, técnicos de ginástica rítmica, a gente cede a nossa vida para a modalidade. Para eu ser campeã dos jogos, o que você fez? Eu fui campeã em 2019 e fui campeã esse ano. Já ganhei várias coisas espalhadas, mas eu fui campeã geral 2019 e esse ano. O que eu faço para isso? Eu trabalho há 22 anos para isso. Dia e noite. Eu explico todos os dias para os meus governantes, para minha secretária, para o meu diretor, o que eu preciso. Eu imponho isso todos os dias. Então, para a ginástica rítmica crescer da forma que ela está crescendo, tem alguém ali impondo isso todos os dias, que é a nossa querida Camila Ferezin, que é a técnica da seleção brasileira. Ela impõe, eu preciso disso. Eu tive várias aulas com ela e ela disse que quando ela chegou na seleção, ela era técnica, psicóloga, nutricionista, mãe, que as meninas não tinham nada. Carregava equipamento. Exato. Punha as crianças no carro. O básico do esporte olímpico brasileiro, né? Infelizmente. Exatamente. Né? Hoje não acontece mais isso. Hoje nós temos até dentista na seleção brasileira.
Isso eu tô falando assim de algo que você fala, nossa, dentista, sim, de tantas outras funções que existem na seleção. Então, o que aconteceu com a ginástica rítmica foi isso. Ela copiou o que deu certo na artística e pôs na ginástica, mas ela teve pessoas ali querendo fazer. Porque uma coisa é que você copiar, outra coisa é pessoas ali querendo executar. Deixar a sua vida. Nós deixamos a nossa vida pela modalidade. Em resumo, se profissionalizou, né? Exatamente. Que é o que a gente espera de praticamente todas as modalidades olímpicas. Na verdade, infelizmente a gente não tem isso, né? A gente espera, eu espero isso dos nossos governantes. Sim, deles. Deles darem o respaldo para que nós possamos nos profissionalizarmos, que nós possamos estudarmos para a gente ter resultado. Enquanto a gente não compreender no Brasil, e a gente não compreende, tem muita coisa no papel, né? Sim. De que o esporte é o meio de transformação. Exatamente. A gente vai virar uma potência olímpica. Os norte-americanos, eles entenderam isso há muitas décadas, né? Então eles viraram uma potência por conta disso, entendendo que o esporte é o caminho. As universidades são poderosíssimas lá, né? Por que a gente não tem aqui. Não, exatamente. A gente não tem esse respaldo. Eu mesma, quando vim morar em Botucatu para treinar a equipe da cidade, vim fazer um trabalho, a gente quase teve que implorar para uma faculdade me dar uma bolsa de estudos. Então, assim, é algo que você fala, não, ela veio para compor a cidade, veio para agregar para o município emprego. Então, assim, enquanto o Brasil enxergar o esporte dessa forma, apareceu fulano, apareceu ciclano. Gente, a Espanha não chegou lá aonde ela chegou por sorte. Ela chegou lá. Por que ela chegou lá? Porque houve um trabalho. Então, se você não tiver um trabalho, não tem como ter resultado. No Brasil, a gente consegue andar para trás, né? O futebol, que sempre foi o nosso esporte. Você citou a Espanha, campeã do mundo na semana retrasada. O futebol que é o nosso esporte principal, pelo menos o popular, né? Que nós tínhamos um mínimo, de organização na produção de talentos, nem isso a gente tem mais, né? Mas eu não acreditava que o Brasil ia ser campeão. Eu, lógico, como brasileira, você quer. A gente torce. Torce, mas... A gente sabia que não ia. Exatamente, porque não houve um trabalho e a gente não tem como culpar nem atleta e nem o técnico. A gente tem que culpar as pessoas que estão atrás deles. E olha que interessante, né? A gente já volta para a ginástica, que é o nosso objetivo principal aqui. Falou da Espanha e como o trabalho de base ele traz resultados. Na Olimpíada de Tóquio de 2020, que foi realizada em 2021 por conta da pandemia, a final foi Brasil e Espanha. Sim. O Brasil com alguns nomes que estavam nessa Copa, outros nomes experientes, e o time da Espanha que perdeu para o Brasil aquela final é rigorosamente o mesmo time que foi campeão há 12 dias atrás. Júnior, Então eles trabalharam durante todo esse tempo essa base e tá aí o resultado. Júnior, se eu trocar minha equipe toda semana, você acha que eu vou ter resultado? Não vai. Não vai. Se eu, hoje, essa semana tá afim, a semana que vem tá afim, você acha que as minhas alunas vão ter resultado? Se os meus governantes não me apoiarem, não me derem por trás horário de quadra, um salário decente, uma viagem para fora do Brasil para estudar, você acha que eu vou ter resultado? Não vai. Então é isso. E conta um pouquinho do teu trabalho aqui em Botucatu, do seu dia a dia, no clube e no município. Tá. Na verdade, eu vim para cá 22 anos atrás. Foi para dar aulinhas de ginástica. E aí a gente foi aumentando isso. Aí a prefeitura me conheceu. E aí eles me contrataram para estar na prefeitura. E eu, logo depois da prefeitura, eu entrei na associação. Fazem 19 anos que eu estou na Botucatuense. E na prefeitura há 22 anos. E aí isso começou, eu era muito jovem também, inexperiente, então começou um trabalho de base, eu cheguei a ter 500 alunas, mas não era um trabalho de tanta qualidade. Era um trabalho, eu também estava começando, porque eu era atleta. Eu fui atleta em Bauru, atleta de ginástica rítmica, competi pelo município, e aí era um trabalho que eu estava começando, né? E aí o trabalho foi crescendo, mas nesse meio do caminho eu fui mãe, né? Eu tenho 3 filhas
E aí eu quis partir um pouco para a área universitária, trabalhei em 3 universidades, dando aula de ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica geral. E aí, em 2018, eu resolvi que eu queria chegar na seleção brasileira, de alguma forma. Isso era um sonho de muito nova, mas que quando eu treinava, a ginástica não era um esporte democrático, era um esporte de elite e era somente para grandes clubes. Hoje não, hoje ela é um esporte democrático, se você tiver, lógico, dinheiro para pagar a federação, você pode estar dentro, né? E aí em 2018, eu tinha uma excelente ginasta aqui em Botucatu, e aí eu falei, não, é isso que eu quero. Eu vou seguir isso, porque nesse meio do caminho eu fui para outras coisas, eu tive 2 filhas, e aí eu fui, né, mudando. E aí em 2019, a gente foi campeão, foi a primeira vez que nós somos campeão geral. Antes a gente pingava aqui, ficava vice, terceiro, e aí nós somos campeão geral. E aí eu decidi que era isso mesmo que eu queria. E que eu não ia para a área universitária. E aí foi quando eu comecei a estudar mais, bolar mais. Aí em 2000 eu fui árbitra estadual. E aí eu fui estudando. Aí nós tivemos a pandemia. Aí eu fiquei grávida mais uma vez. E eu falei, não, mas eu vou mesmo com a minha pequena, eu vou voar. E em 2023 eu participei do primeiro campeonato brasileiro por Botucatu, né? De ginástica rítmica. E aí esse campeonato brasileiro me trouxe muito, foi muito difícil. A primeira parte complexa foi eu provar para eles porque eu deveria ir e arrumar o dinheiro, né? Que é um dinheiro grande e a gente não tinha. E aí deu tudo errado com uma ginasta e deu tudo certo com uma outra ginasta. E a gente foi pro primeiro campeonato brasileiro pela Associação Betel, que eu faço parte, né? Que faz parte junto com a prefeitura, que é o chamamento público que passa a verba para a Associação Betel e a Associação Betel repassa para os professores para que nós possamos trabalhar. Essa é a lei, né? E aí em 2023 foi o primeiro campeonato brasileiro, foi muito difícil, tudo deu errado, mas a gente chegou lá e aí isso tudo repercutiu nessas coisas que estão acontecendo na minha vida agora, né? Aí, por causa de 2023, 2024, eu participei da primeira Escola Nacional de Treinadores do Brasil. Foram 150 técnicos do Brasil apenas, e eu estava entre uma delas. Eu sou a única do interior de São Paulo que participou dessa escola. E aí começou o meu trabalho. Aí a gente foi para vários campeonatos brasileiros em 2025, né? Participamos de competições de federação, que nós nunca tínhamos participado. Aí eu consegui de novo ser árbitra estadual, sou a única árbitra estadual, era a única árbitra estadual. Agora nós temos outras aqui em Botucatu, em Bauru também, que seguiram o meu caminho, falaram eu consigo também e foram, né? E aí, esse ano, aí em 2025, eu fiz estágio na seleção brasileira. Em 2026 é um processo, tá, Júnior? Não é tão fácil assim chegar no estágio. A gente tem aulas, a gente tem provas, a gente apresenta trabalhos. Se você passa por toda essa etapa, você chega lá. E aí, esse ano, foram chamados apenas 70 técnicos. E eu fiz parte desses 70 técnicos do Brasil. E eu estava lá em Aracaju em fevereiro, estudando de novo. E aí, fazendo esse trabalho, aprendendo, e aí lá em Aracaju surgiu essa oportunidade de ir para a Bulgária. Foi tudo muito rápido. A Bulgária para mim foi algo que eu nem sonhava, de tão impossível que para mim era. É assim, Júnior, quando você vem de uma família humilde como a minha, que quase ninguém teve a oportunidade de estudar, e você tem tudo isso, você tem alguns sonhos que você fala, meu Deus, será que é possível? E para mim foi possível. Então foi muito importante essa minha ida até a Bulgária, foi muito difícil. É muito difícil eu explicar para as pessoas o quão importante. E aí eles me perguntam quanto tempo vai demorar para voltar esse resultado disso que você fez.
Eu falo daqui 4, 5 anos. Daqui 4, 5 anos os mesmos gestores? Não, então é muito complicado isso. Eu tenho que sempre estar provando que eu preciso fazer para a modalidade dar certo. Por quê? Porque a minha modalidade é diferente das outras. Para as minhas alunas terem resultado, elas precisam treinar pelo menos de 7 a 8 horas por dia. Para a gente ser campeão regional, o que a gente fez? Elas treinavam à tarde, que elas treinam 4 horas à tarde. Aí elas iam comigo para a associação, que eu dou aula todo dia das 6 às 9 da noite na associação. A gente atende umas 250 crianças lá. E aí, elas iam para a associação comigo e elas ficavam até as 9 da noite treinando. Tem elementos que elas treinam 1 hora e meia por dia para aquilo sair. Então, é muito complexo explicar isso para as pessoas que vêm do país do futebol. Né? A nossa cultura, né? Exatamente, que tem futebol em qualquer lugar. Ginástica não tem em qualquer lugar. Nós temos alguns lugares que dão aula de ginástica rítmica. Então, esse trabalho que eu faço lá na prefeitura e na associação, qual é o meu trabalho ali na associação? A associação, a gente trabalha com iniciação. Então, todas as meninas ali talentosas, o que nós fazemos com essas meninas? Essas meninas, a gente puxa ela para a equipe de competição. Então, eu posso falar para você que a minha equipe de competição, 90% vem da associação, das minhas alunas da associação. E aí nós temos o projeto também de iniciação lá no ginásio, que é uma outra professora que faz esse trabalho lá. E aí também, esses outros 10, a gente pega ali da prefeitura, pega de alguma outra professora que me manda, olha, essa menina é muito talentosa. Então, mas eu posso te falar que 90% vem da associação, 90% das meninas. Quando você fala meninas, são crianças ou adolescentes? Na verdade, o meu trabalho começa de 4 anos. A gente começa a iniciação com 4 anos. E aí, lá no clube, nós temos até 14, 15 anos. Né? Na nossa equipe de treinamento, esse ano a gente uma ginasta, para ela competir campeonato nacional, é a partir dos 9 anos. 9 anos ela já é uma atleta federada que compete nacional. Então, hoje a minha equipe, ela tem de 9 até 16 anos. O ano passado eu cheguei a ter meninas de 22 anos ainda na equipe, que era adulto. Esse ano esse adulto tá estudando, umas foram mães, então elas seguiram o caminho delas. Mas lá no clube a gente atende de 4 até 15 anos. É um esporte onde as meninas, elas encerram a carreira precocemente, né? Na verdade não é que ela é precoce, Júnior. As pessoas não entendem que ela para nossa cultura. Isso. Na verdade a modalidade começa antes. Se a gente analisar. Exatamente. Ela é uma ginasta, pode representar o Brasil com 9 anos. Ela é permitida para isso. Exatamente. Ela pode competir no campeonato sul-americano, por exemplo, com 9 anos. Na categoria principal, não tem faixa etária. Isso, não. Nós temos as categorias. Nós temos categoria infantil, nós começamos pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. Com 16 anos, elas são categoria adulta. Tá? Então, não as pessoas, todo mundo fala, né? É precoce. Não, não é precoce. Nós começamos antes. Tá. É uma modalidade que com 9 anos ela compete, ela pode representar o Brasil, diferente de outras modalidades. Tá. Acaba mais cedo, mais ou menos. Depende do treinamento que essa menina teve, depende da genética dela, depende de como foi passado esse treinamento para ginasta, porque o que acontece, nas Olimpíadas nós tivemos uma ginasta de 33 anos. Olha. Exatamente. Então assim, ela teve um treinamento correto, ela teve uma genética boa, porque eu conheço várias ginastas que têm que parar por uma lesão no joelho. Mas por que ela teve essa lesão? Por causa do treinamento. O porquê? O que ocorreu? A genética dela. Ela já tinha o menisco cruzado, X, Y, e acabou.
ela nasceu assim. Então, são vários fatores que dizem se você vai chegar até os 30 anos ou não. A Babi, ela tem 28 anos, se eu não me engano. Ela tá lá, firme e forte, representando o Brasil. Pode ser o último ciclo dela? Acredito que sim. Ou não. Isso tudo vai depender de como ela tá fisicamente. Ela passou por algumas cirurgias muito graves, inclusive uma de quadril, que na ginástica rítmica, quadril é uma das cirurgias, é uma das lesões que mais tem chance de tirar, né, do esporte, e ela passou por isso. Então, assim, depende dela, né? Então, acaba rápido? Não, gente, ela começou com 9 anos, ela tem 28, são 20 anos na modalidade. Vamos lembrar que na ginástica artística, por exemplo, a tida como maior atleta de todos os tempos, me corrija se eu estiver errado, a romena Nadia Comaneci, ela se tornou a maior de todos os tempos, acho que é a única a levar nota 10 na categoria dela, com 14 anos, né? 13, exatamente. 14 anos, né? Na Olimpíada de Munique, se não me engano. Exatamente. Então, assim, não é pouco. Ela tá 20 anos treinando. 20 não. Ela começou com 4, 5 anos. Então, é muitos anos. É que nós começamos antes. A nossa modalidade tem essa cultura, né? Por que começa antes? Porque alguém criou assim. E acabou. Ó, nós temos mensagens aqui. Deixa eu ver. Quem mandou aqui? O Igor Ignácio. Legal. A Karen é fera. A minha filha Olivia é atleta da Karen. Já tem alguns anos. É apaixonada pela ginástica rítmica. Sim. Tá mandando um abraço pra você. Um abraço, Igor. Pai da Olivia. Olivia tá lá desde pequenininha. Tá, né? Aí aqui, a Karen é referência e exemplo. Parabéns, professor Tiago Donini. Tiago é um querido. Conheci ele lá da associação, trabalhou comigo lá há muitos anos. Parabéns pelo trabalho incrível, meu amor. Te amo. Leandro Nardoni. Meu marido. Vamos lá, tem mais mensagem. Aqui a Lauren manda um abraço pra treinadora Karen. A Lauren tá comigo desde pequenininha. E eu e a Lauren, esse ano, a gente vai participar de uma competição internacional. Que legal. Nós iremos para Portugal no mês de novembro. Vai ser a nossa primeira competição internacional. Cria-se um vínculo familiar, né? Olha, eu não sei nem como explicar. Elas vivem comigo assim. Ontem eu falei sobre isso. Eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre a vida delas, né? Isso é algo hoje, antes, Júnior, eu falo que todo mundo tem um passado, né? Antes eu era muito jovem para compreender isso. Hoje não. Hoje eu sou mais madura, eu sou mãe. E hoje eu entendo a grande responsabilidade que eu tenho na vida das meninas. É uma responsabilidade, assim, muito grande. Elas passam, Igor, desculpa, Júnior, elas passam comigo 5, 6 horas. Elas viajam comigo, elas ficam uma semana, 8, 9 dias, 3 dias, 4 dias. Eu fui para uma Copa São Paulo esses dias. Nós ficamos 4 dias. Elas têm 9, 10 anos. Então, assim, tudo que eu faço é exemplo para elas. Tudo que eu faço. Um dia uma mãe me disse assim: se você fizer alguma coisa errada, a minha filha vai morrer de tristeza. Porque você, para ela, é algo muito grande. Elas falam assim para as mães: será que a tia Karen ia gostar que eu comesse isso? Porque a gente tem umas restrições alimentares, assim, né? A gente, eu peço para que elas tenham, né? Elas são atletas. Então, assim, Júnior, é algo muito, muito sério na minha vida. Essa responsabilidade que eu tenho com elas. E hoje, sendo mãe, eu compreendo isso. Porque nós estamos juntas todos os dias. É uma relação, por exemplo, eu e a Lauren. É uma relação de... Ontem a gente estava fazendo a conta, de 8 anos. São 8 anos juntas. Tem dia que está bem, tem dia que ela não está bem, tem dia que eu não estou bem, tem dia que ela não está bem. E é assim, tem dia que você não queria estar ali, você está muito cansado, dos dois lados.
Então é algo muito complexo, que você tem que tomar muito cuidado. Eu, como técnica, eu tomo muito cuidado, eu tento, né? Tomar muito cuidado, eu tento sempre dar bons exemplos, boas falas, falo muito de Deus com elas, sempre peço para elas estarem pedindo sempre para Deus ajuda, na competição principalmente, a gente fala muito de Deus, né? Para que Deus sempre nos livre de todo mal. Então, assim, é algo muito, muito grande para mim, essa minha relação com elas. Não só com elas da equipe que estão lá todo dia comigo, mas das pequenas que estão lá na associação também, 2, 3 vezes por semana, que estão ali me vendo, que querem comprar a calça que tem brilho igual a minha, que quer deixar o cabelo comprido igual o meu. Então, assim, é algo que eu tento sempre, como técnica, respirar, né? Porque a gente tem os momentos mais complexos, principalmente nas competições, quando eu tenho que ser mais firme, e eu sou bem firme com elas. Então, assim, eu tento sempre dar os melhores exemplos, mas eu sempre falo, gente, eu sou um ser humano, mas eu sempre tento ali falar coisas boas, positivas, e ao mesmo tempo eu sou técnica, eu não sou só professora, né? E o técnico, ele não só dá amor e carinho, o técnico cobra e fala o que tem que falar, né? A gente estava nessa competição que eu te disse, e uma mãe me perguntou assim, o que eu falo para minha filha? Eu falei, você fala que ela foi maravilhosa. Quem vai falar que ela errou sou eu. Você não, porque você não entende. Eu vou falar que ela errou e o que ela tem que arrumar. Você fala que ela arrasou. É esse o papel dos pais. Sempre apoiar para elas não desistirem. A única pessoa que pode falar para elas, não tá bom, não foi bom, você tem que treinar mais, tem que se dedicar mais, sou eu. Vocês não. Eu ia te perguntar por que você se emocionou quando eu perguntei do vínculo familiar, mas você já respondeu. De toda essa responsabilidade e a referência que você vira na vida de crianças, né? É um fardo que você é um fardo de responsabilidade, mas de amor, né? Que eu conversando com uma amiga minha, a gente sonha em chegar na seleção brasileira, né? Eu como técnica, esse é o meu sonho. E aí a gente conversando, se questionando, nossa, mas a gente é capaz, sabe? Aquelas coisas naqueles momentos com uma pessoa que você pode conversar sobre isso. E aí eu falei para ela assim, nós estamos aonde nós deveríamos estar. Deus nos quer aqui agora. Nós temos importância nas vidas das pessoas aqui nesse momento. Nesse momento, Júnior, lógico que eu queria estar na seleção brasileira. Mas nesse momento eu tenho que estar em Botucatu, na nossa equipe de Botucatu, lá na associação, ensinando todos os dias para as minhas alunas a serem fortes. Falar para elas, não chora. Mulher forte não chora. Eu falo isso todos os dias para elas. Que vários e vários dias elas querem chorar porque estão com dor, porque estão cansadas, porque nós treinamos muito, porque naquele dia brigou com a mãe, brigou com o pai, né? E eu olho para elas e falo, não chora, seja forte. Porque cada uma tem a sua vidinha. Tem os problemas familiares, o problema, todos têm. Todos nós, né? Todos têm. Enfim, e eu sempre falo para elas, nós somos mulheres fortes. E nós não vamos chorar. Aguenta forte. Eu quero me derrubar naquela hora que eu falo isso para elas. Mas é isso que eu falo todos os dias para elas. Então, eu entendo, eu me emociono, porque lógico, eu queria estar em algo muito maior. Eu tenho 22 anos de carreira, né? Mas eu sei que eu estou aqui e o maior da minha vida é isso agora. Se um dia eu tiver que chegar lá, né? E essas pessoas puderem estar comigo, me acompanhando, eu serei muito grata. Mas se a minha importância for aqui, que eu fique aqui com essa importância. São três filhas, né? Três. Quais são os nomes? Valentina, Victória e Verena. Então já descobri quem mandou mensagem aqui. Mamãe, amo muito você. Beijos, sucesso, Valentina. Ah, minha filha. Quais das suas filhas seguem a trajetória? Na verdade, elas todas fazem, todas, né? Não existe essa opção. Mas não sei se elas vão ser ginastas. Eu acho que é algo, eu falo sempre para muitos pais, não é só sobre ser uma campeã olímpica.
É o que eu acabei de falar de mim. Não é só sobre chegar na seleção brasileira. Isso é uma prática esportiva, isso ensina a perder, isso ensina a ganhar, isso ensina a disciplina. Nós somos obcecados pela modalidade. Treinar todos os dias é uma obsessão. Você pode conversar com vários técnicos por aí, ninguém treina o que nós treinamos. Isso daí você pode falar com todas as pessoas que convivem com a gente, o que nós treinamos é só a minha modalidade mesmo, tá? Então eu falo que isso é uma obsessão e a ginástica é um esporte coletivo, é um esporte que faz a menina ser mais forte, a chegar na frente do microfone sem vergonha, a se apresentar para as nossas apresentações no clube, elas tem mais de 1.000 pessoas assistindo. Não existe nenhuma apresentação nossa lá no clube, que inclusive a equipe sempre está junto com as crianças do clube, que eu acho que é extremamente importante, porque as crianças do clube enxergam as estrelas, para elas são as estrelas, né? Porque lá na seleção tá muito distante. Aqui tá muito mais perto, né? De você sonhar em chegar. Então, assim, as nossas apresentações chegam a bater 1.200, 1.300 pessoas. Muita gente. Muita gente. Então, assim, você vê a sua filha ali, sendo forte, que é o que eu prego sempre isso, que as mulheres sejam fortes, chegar ali na frente, conseguir se apresentar para essa quantidade de pessoas, você pode ter certeza que essa geração minha, dessas meninas que estão comigo, elas serão mulheres muito mais fortes. 12:42, rápido break. Daqui a pouco a gente volta com mais radar, com mais conversa com a Karen. Não para de chegar mensagem para ela aqui. Daqui a pouco a gente volta. Para todo mundo. Radar. Prever FM. 12:45, voltamos com o radar. Música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pela Prever FM, pelo 100.9 da Prever FM. Eu vou tentar ler todas as mensagens, viu, Karen? Tem muita mensagem aqui. Vamos lá. Onde que eu tô aqui? Depois da Valentina. Nós amamos você, de Vicky, Verena e Valentina. Ai, minhas 3 pequenas. Ela escreveu Valen. Valem. Parabéns, Karen, por toda a dedicação. Lavínia acompanhando aqui. Ai, bonitinha, da equipe. É da equipe? É. Teve uma outra mensagem que ela apagou. Ela falou pra Karen, mas depois ela apagou. A Karen é maravilhosa. Ela treina a gente com muita dedicação e amor. É a melhor técnica que nós poderíamos ter. A Lavínia. 2 Lavínias? Tem várias Lavínias. É nome típico da ginástica? Se repete. Boa tarde. Heloísa, da turma de sexta, está mandando um grande beijo para a professora Karen. Bonitinho. Foi o Sérgio, imagino que é o pai. Sim. Que tá mandando aqui. Aí, que mais aqui? Vamos lá. A Karen é maravilhosa. Obrigado por tudo, Karen, pelo apoio, pelo carinho de sempre. De Leandra para Karen. Parece correio elegante, né? Sim, a Leandra é da equipe. Bom dia, um abraço para a professora Karen, da aluna Heloíse Machado, atleta da Botucatuense. Foi a Gabriela que mandou pra gente aqui. Sim, a Elô. Tem mais, não para, gente. A Karen é extraordinária. Que honra ter feito parte da sua trajetória. Te levo pra minha vida eternamente. Um beijo, te amo. A Bruna Langeli. Langeli. A Bruna foi minha aluna há 15 anos. Ela é como se fosse minha filha. Ô, gente, vocês estão emocionando demais a Karen aqui. Oi, Karen, é a Manu. Muito obrigado por tudo que você faz por mim. Tá bom, linda? Tá como Camila aqui. É a mãe dela. Oi, aqui é a Lara. Tudo bem? Muito obrigado por tudo, Karen. Todas nós te amamos. E eu sou tão brava. Como explicar todo esse amor sendo que você é tão brava assim? Não sei. Não, mas elas sabem, né? Na verdade, eu sou brava é porque eu preciso que elas evoluam, né? Não é brava, é disciplina. Exatamente, disciplina, né? A nossa modalidade, todas as modalidades, né? O esporte em si, ele pede a disciplina, né? E a cobrança, eu sempre falo pra elas, é uma cadeia, né? Eu peço algo pra quem me dá, me cobra e eu cobro delas. Então nós somos uma cadeia. Nós temos que
uma e dando resultado para a outra, né? Então essa cobrança, essa disciplina, isso faz parte do esporte, né? Para que elas possam evoluir, para que elas possam chegar, para que um dia a gente tenha uma ginasta de Botucatu na seleção brasileira, representando a nossa cidade, representando o nosso clube, né? Eu acho que isso é a disciplina do esporte. É para isso que eu tô ali. Ô Karen, menino pode participar? É a dúvida de muita gente. Isso, na verdade, a ginástica rítmica ela é um esporte feminino. Não existe competições oficiais que sejam para meninos. Mas existem alguns homens que praticam a modalidade. Existem algumas competições, mas é assim. Não oficiais. Não oficial. A gente vê 1, 2, por exemplo, a gente vai numa competição que tem 300 meninas. A gente vê um menino, né? 1, 2. Né? É uma pena, né? Eu acho que... mas eu acho que isso não vai ser possível. Com as pessoas que tomam conta da ginástica no mundo, eu acho que isso não vai ser possível. Diferente da ginástica artística, exatamente, né? Mas assim, o que diferencia? É que são aparelhos diferentes, né? São esportes, esporte totalmente diferente. Esportes diferentes, Esportes diferentes. Só tem o mesmo nome, mas é esporte diferente. Eles não treinam juntos, né? É separado. Então eu acho assim, para ocorrer essa ginástica rítmica masculina, teria que ser criado um novo esporte que eu acho que elas não têm interesse nenhum. Como é que a ginástica entrou na sua vida, Karen? Na verdade, eu comecei no balé, bem pequena, comecei no balé. E aí, logo depois do balé, meus pais ficaram sócios de um clube e lá tinha ginástica rítmica em Bauru. E eu fui assistir, tava tendo um campeonato brasileiro, e eu fui assistir. E aí eu pedi aquela coisa de criança, mãe me coloca, e minha mãe me colocou. E eu sempre fui muito disciplinada na minha vida, em tudo. E aí, logo que eu entrei, eu nem sei se eu tinha tanto talento para aquilo, né? Mas eu era muito disciplinada, muito dedicada. Eu já ouvi um caso assim, de uma ginasta que foi para a seleção brasileira que ela não tinha talento nenhum. Mas tinha determinação. E obsessão, né? Sempre falo que a obsessão anda junto. E aí eu comecei a me dedicar muito na ginástica, e aí eu entrei para a equipe de competição, né, de Bauru. Na verdade era do Luso Bauru. E aí eu entrei para essa equipe de competição e lá eu fiquei por uns 10 anos. Aí eu parei quando eu tive uma lesão no tornozelo, mas não foi na ginástica. A lesão, eu tava andando na rua e rompi. Tropeçou? 2 ligamentos do tornozelo. Fiquei 90 dias sem pôr o pé no chão, aquela coisa. E aí surgiu a oportunidade de vir para Botucatu. Eu já estava muito cansada, com muita dor. É o que eu falo sobre a modalidade. Não é que a modalidade acaba cedo, é o seu corpo que às vezes fala, não dá para você isso. Tenho muitas saudades, assim, mas eu acho que eu sou mais feliz como técnica. Eu queria sempre mandar no meu grupo, então era bem complicado. Sempre tem alguém, uma aluna, uma atleta com uma personalidade mais... Sim, eu tenho um grupo mais voltada para a liderança. Eu tenho um grupo lá que eu tenho 3 que quer mandar. E daí? Tá complicado. Eu fico dosando elas. Minhas pequenininhas, elas são terríveis. Ó, tem mais gente aqui. Karen, amamos você. A Laura Contessotti mandou pra gente. Boa tarde. A Karen é uma pessoa muito especial em nossas vidas. Nossas filhas são privilegiadas por conviverem com ela. Quem mandou foi a Dani. Tá escrito como Dani. A Dani é uma querida, mãe da Marina. Sabe o que eu falo, Júnior? É assim, ó. Eu dou aula lá no clube, né? Pra iniciação. Júnior, ninguém brinca na minha aula. Não existe brincar. Outro dia, uma mãe me mandou mensagem e falou assim: a minha filha é um pouco tímida, eu tenho medo dela não estar fazendo amizade. Falei, não, lá não é lugar de amizade. Não. Lá é pra treinar. Lá ninguém faz amizade. Então, assim, ó, todas as minhas alunas sabem disso. No meu treino não tem brincadeira. E elas estão lá todos os dias. Por quê?
porque elas gostam de estar lá. Ninguém lá tá obrigado. E então, elas chegam, às vezes nós temos 40 minutos, 50 minutos, né? E nesse tempo, elas estão lá para treinar. Nós treinamos o tempo inteiro, nós não paramos um minuto. Não tem brincadeira, não tem jogo, não. Nosso trabalho, o meu trabalho, eu acho que isso é um diferencial que as meninas gostam muito. Porque lá, e os pais também. Eu observo bem isso nos pais. As crianças não faltam, só se tiver muito frio, muita chuva, mas elas estão lá firme e forte. Por quê? Porque nós estamos lá para treinar. E nós sempre temos um objetivo, né? Agora a gente vai ter a nossa competiçãozinha de escolinha lá na associação, então tá todo mundo lá nas férias treinando. E as que estão viajando com a família, as mães pedem o vídeo da dança, pedem a música. Então eu falo que eu vivo um conjunto. Sou eu, as mães e as crianças. As mães e os pais também, né? Que os pais, tem muitos pais presentes, né? Sou eu, os pais, as mães e as crianças. Nós somos um conjunto de trabalho. Tem mais mensagem aqui. Karen, a melhor, te amamos. Beijos, Rafa e família. Bonitinha. Boa tarde, eu amo a Karen. Ela nos inspira muito. Foi a Larissa que mandou. A Larissa com uma fotinha com um chapeuzinho assim, lindo. Bonitinha. Maravilhosa. Você consegue decorar o nome de todo mundo? Todas, eu sei o nome de todas. Todas? São quantas ao total? Lá na associação nós temos mais de 200 crianças. Na equipe são 35. E eu também trabalho em 2 escolas aqui em Botucatu. Eu sei o nome de todo mundo. Eu não sei o nome das mães, mas das crianças eu sei o nome de todas. Como é que você decora? É muito natural. Tá. É muito natural pra mim. Saber o nome delas, perguntar pra elas. É muito engraçado, né? Ontem chegou uma aluninha lá na associação e ela tava com o olhinho meio inchado. Eu olhei e falei: Maria, o que tá acontecendo no seu olho? Ai, tia, brinquei com o meu gato e eu tenho alergia de gato. Aí eu falei: peraí, mas como que você tem um gato se você tem alergia de gato? Não, tia, tem dia que eu brinco mais, tem dia que eu brinco menos. Aí eu tomo um remedinho e tá tudo bem. Além de eu saber o nome, eu conheço todas. Na equipe, principalmente. Uma delas, antes da gente ir pros jogos, ela não tava treinando tão bem. E eu falei: tá acontecendo alguma coisa? O que tá acontecendo? Eu conheço todas elas. O jeito que elas entram, o jeito que elas estão, quando elas estão muito emotivas, que elas estão naquele momento da mulher. Eu conheço elas. A gente teve uma competição e aí uma delas estava muito nervosa para entrar, para competir. Aí eu mandei mensagem pra mãe: ela tá assim, assado, leva no psicólogo, porque ela não tá legal. Então eu conheço elas, porque na verdade eu tô ali, eu vivo aquilo. Eu estou ali, não estou em outro lugar. Eu estou lá, né? Eu chego a 11 aulas por dia. Por dia? Por dia. 11 aulas. Você dorme? Almoça? Você consegue jantar? Mais ou menos. Jantar? O que é isso, hein? Gente, olha, o papo tá muito legal, mas infelizmente a gente chegou no finalzinho aqui, olha. Tenho muito orgulho da minha treinadora. A Mari mandou. Ai, que lindo. Mamãe, parabéns pelo seu sucesso de sempre, nós amamos muito você. Agora já não sei se foi a Vicky, a Verena ou a Vale que mandou. Acho que elas três, elas estão juntas. Elas estão juntas? Sim. Então eu vou aproveitar essa audiência da Karen para todo mundo ir lá no YouTube da Prever FM se inscrever, porque daqui a pouquinho a entrevista vai estar lá na íntegra e o pessoal pode também mandar mensagem lá. Combinado. Tem mais uma aqui, peraí. Ela conhece até o olhar das meninas. Camila, mãe da Manuela. Conheço. Que legal. Nossa, é uma coisa assim. Nós temos uma sintonia muito grande. Eu sou muito feliz no meu trabalho. Eu sou muito feliz pelas pessoas que estão comigo no meu trabalho. Sou muito grata, né, a tudo isso e até essa oportunidade. Que eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de viver isso que eu vivo. E eu vivo tudo isso, eu sou muito feliz. Meu marido fala sempre que a minha paixão pelo meu trabalho é tão grande que não tem como disputar. Não tem como disputar, e não tem mesmo.
Karen, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista aqui. Muito sucesso sempre para você e para todas as meninas. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para as minhas filhas, para as minhas alunas, para minha família e para todos que estão ali junto comigo, lutando, trabalhando por essa modalidade.